Neste vídeo, vamos detalhar os principais marcos financeiros que você deve buscar em cada década de sua vida para permanecer no caminho da liberdade financeira e de uma aposentadoria confortável. Descrevemos por décadas, mas a verdade é que se você terminar um antes do prazo, sinta-se à vontade para passar para o próximo marco, mesmo que não seja na década atual. Vamos começar. Marcos financeiros que você deveria tentar atingir aos 20 anos. Começando na década dos seus 20 anos, há 3 objetivos principais que acreditamos ser essencial. 1. Eliminar a inadimplência. Em termos de dívidas inadimplentes, estou falando principalmente aqui de qualquer dívida que você tenha com uma taxa de juros alta, mais de 12 a 15% ao ano. A razão é simples, é difícil investir com um retorno superior a uma taxa de juros tão alta. Se você está pagando 15% de juros sobre dívidas, mas ganhando apenas, digamos, 8% em investimentos, está perdendo dinheiro. A maioria das pessoas não consegue investir de forma consistente e superar os custos de uma dívida com juros elevados. Mesmo o retorno médio de longo prazo do mercado de ações, de 8 a 10% ao ano, ainda é inferior à taxa de juros de um cartão de crédito, por exemplo. Isso significa que pagar dívidas com altas taxas de juros costuma ser o melhor retorno garantido para o seu dinheiro. Por outro lado, se você tiver dívidas com juros baixos, como uma hipoteca com taxa de 4%, pode fazer sentido investir, pois os retornos esperados podem ser maiores. A chave aqui é equilibrar risco, liquidez e custo de oportunidade. Mas, de forma geral, eliminar dívidas com juros altos é sempre uma boa prática. 2. Ter entre 1 a 2 anos das suas despesas anuais economizados e investidos até os 30 anos. Você deve somar todas as suas despesas mensais e anuais. Com base nesse valor, seu objetivo é ter investido entre 1 a 2 vezes o total anual para sua aposentadoria. Por exemplo, se você gasta R$ 2.500 por mês, isso dá R$ 30.000 por ano. Então, o ideal seria ter entre R$ 30.000 e R$ 60.000 investidos até os 30 anos. Atualmente, estima-se que a média de gastos mensais de jovens na casa dos 20 anos é de R$ 3.863, ou cerca de R$ 46.300 por ano. Portanto, uma boa meta seria ter entre R$ 46.000 e R$ 92.000 investidos até os 30. Esse valor o colocaria à frente da maioria das pessoas da sua idade, já que a média de economia para a aposentadoria entre jovens de 20 e poucos anos é de cerca de R$ 29.000. Esse marco é importante por 2 motivos. Mostra que você está no caminho para uma aposentadoria confortável. Em caso de emergência, você poderá complementar seu fundo emergencial com parte desses investimentos, se necessário. 3. Adquirir o hábito de economizar 15% da sua renda. A taxa média de poupança pessoal hoje é de apenas 3,8%. Se você conseguir poupar 15%, estará em uma posição muito melhor, tanto para criar um fundo emergencial, quanto para se aposentar com tranquilidade. Começando do zero, se você economizar 15% da sua renda, conseguirá se aposentar em cerca de 43 anos. E essa será uma aposentadoria confortável. Na verdade, finanças pessoais podem ser simplificadas com apenas isso: economizar e investir 15% da renda de forma consistente. Isso praticamente garante a sua liberdade financeira no futuro. E se você automatizar esse hábito, poderá usar o restante do dinheiro sem culpa. Não será necessário microgerenciar todos os seus gastos, você já estará cuidando do mais importante. Outro benefício: ao manter o hábito de economizar uma porcentagem da renda, suas economias crescem conforme seus ganhos aumentam. Isso ajuda a evitar a inflação do estilo de vida, um dos maiores sabotadores da construção de riqueza. Antes de entrarmos na próxima década, quero falar sobre nossa comunidade Simplesmente Rico. Lá é onde divulgamos notícias de negócios 2 vezes por semana, às quartas e aos domingos. Se você gosta do conteúdo do canal, provavelmente vai adorar entrar na comunidade. O link está abaixo. E sim, é 100% gratuito. 30 anos. Agora começa uma década intensa marcada por muitos gastos. Seja comprando uma casa, casando, tendo filhos, você provavelmente vai sentir bastante pressão financeira. Como alguém que está justamente nessa fase, pensei profundamente sobre os marcos que deveríamos buscar alcançar até os 40 anos para termos uma base financeira sólida. Ter 0 dívidas, exceto a hipoteca. O objetivo nesta década é eliminar todas as dívidas, como cartão de crédito, financiamento de carro, empréstimos estudantis. É nessa fase que sua carreira começa a acelerar. E a última coisa que você precisa é de uma dívida pesada que atrase sua construção de riqueza. Se conseguir manter suas despesas mensais sob controle, você terá mais liberdade, segurança e paz mental. Claro,
Manter uma hipoteca aos 30 anos ainda é comum e realista para a maioria das pessoas, mas se sua taxa de juros for alta, vale considerar um refinanciamento quando as taxas caírem. Pagar a hipoteca por completo pode ser um objetivo para as próximas décadas. Poupar no mínimo 20% da sua renda, mais fundo de emergência bem abastecido. Se você começou a economizar 15% aos 20 anos, parabéns! Agora, aos 30, o ideal é aumentar isso para pelo menos 20% da sua renda, garantindo ainda mais tranquilidade para o futuro. Além disso, é essencial ter um fundo de emergência sólido, e isso é mais urgente do que nunca. Em 2025, uma pesquisa mostrou que 33% tem mais dívidas no cartão de crédito do que dinheiro guardado para emergências. Isso é preocupante, especialmente porque, aos 30 anos, é comum acumular mais responsabilidades. Casa, filhos, pais que dependem de você, tudo isso exige preparo para imprevistos financeiros sérios. Se você quiser ser conservador, o ideal seria guardar até 12 meses de despesas de subsistência em uma conta poupança de alto rendimento. Mas a recomendação geral das finanças pessoais ainda é economizar o equivalente a 3 a 6 meses de despesas fixas. Se você já está nesse ponto, parabéns, você está indo muito bem. Antes de irmos para a próxima década, não se esqueça de deixar seu like. Nós trazemos conteúdos que podem mudar sua vida em fazer e nós pedimos apenas o seu like e sua inscrição, pois isso nos incentiva a continuar trazendo mais conteúdos. Agora que você já deixou o like, vamos continuar. 40 anos. Esta é uma década crucial. Você ainda está construindo sua carreira, mas agora também precisa solidificar seu futuro financeiro a longo prazo. Seu estilo de vida provavelmente já inflou um pouco. Você está mais bem estabelecido, sua renda aumentou, mas também pode ter ainda mais responsabilidades financeiras do que aos 30 anos. A aposentadoria começa a parecer mais real, especialmente conforme você se aproxima da casa dos 50. Por isso, é hora de planejar com mais seriedade não apenas a aposentadoria, mas todo o seu plano de vida. 1. Maximizar suas contribuições para a aposentadoria. Aos 30 anos, o foco era economizar de 15% a 20% da sua renda, mas aos 40, a prioridade é otimizar essas economias. Cada real investido agora terá menos tempo para render juros compostos. Por isso, maximizar suas contribuições em contas com vantagens fiscais se torna essencial. 2. Construir uma nova fonte de renda. Essa pode ser renda passiva com imóveis para aluguel, renda de dividendos e investimentos, renda de uma atividade paralela ou negócio próprio. A ideia é não depender de uma única fonte de renda aos 50 ou 60 anos. Mesmo um fluxo semipassivo, como um negócio digital ou consultoria na sua área, pode gerar entre R$500 a R$1.000 por mês, um valor que pode cobrir despesas importantes ou ser reinvestido. Você também pode investir em imóveis que gerem fluxo de caixa positivo, complementando sua renda principal enquanto constrói patrimônio. O importante é criar um fluxo de renda que funcione para você, mesmo que comece pequeno. Isso aumenta sua segurança e liberdade nas próximas décadas. 3. Ter um plano sucessório, planejamento patrimonial. Isso é especialmente importante se você tem dependentes ou bens que precisam ser distribuídos no caso de sua ausência. Infelizmente, 34% das pessoas entre 30 e 54 anos nunca discutiram planejamento patrimonial com ninguém. Você não quer estar nesse grupo. O básico de um plano sucessório inclui testamento vital, também chamado de diretiva antecipada, procuração de saúde. Esses documentos registram suas preferências caso ocorra algum imprevisto grave. É possível encontrar modelos básicos online e adaptá-los à sua realidade. Se sua situação for mais complexa, muitos bens, dependentes, empresas, etc., vale consultar um advogado especializado. Outro ponto importante: com um plano patrimonial, você pode indicar um tutor legal para seus filhos menores, garantindo que eles sejam cuidados por alguém da sua confiança caso algo aconteça com você. 50 anos. Tudo bem, agora que você está na casa dos 50, esta é a década em que a aposentadoria deixa de ser um plano distante e começa a se tornar realidade. A essa altura, você provavelmente estará nos seus anos de pico de ganhos, mas também pode ter muitas responsabilidades financeiras, ajudar os filhos na faculdade, quitar a hipoteca ou colocar as economias para a aposentadoria em dia. Cada decisão tomada agora tem impacto direto no quão confortável será sua vida pós-carreira. Por isso, os marcos dessa década precisam ser encarados com urgência. 1. Fazer um teste de orçamento de aposentadoria. Esse exercício consiste em viver durante 3, 6 ou até 12 meses com a renda que você projeta ter na aposentadoria.
Muitas pessoas presumem que vão dar conta, mas só vivenciando essa realidade você consegue identificar lacunas no planejamento, gastos subestimados, áreas onde está desperdiçando dinheiro. A Fidelity recomenda usar entre 55% a 80% da sua renda atual como base de cálculo para a aposentadoria. Por exemplo, se você ganha R$10.000 por mês, tente viver com R$8.000, 80% por alguns meses. E para se aprofundar, acompanhe os gastos por categoria e siga um orçamento rigoroso durante esse período. No final do teste, você poderá ajustar o plano enquanto ainda há tempo, evitando surpresas quando se aposentar de fato. 2. Quitar todas as dívidas, inclusive a hipoteca. Esse é um dos marcos mais impactantes da vida financeira. Quitar a hipoteca reduz drasticamente seu custo de vida, já que a moradia costuma ser o maior gasto na aposentadoria. Com isso, o que resta são apenas impostos sobre a propriedade, seguro residencial, contas de consumo, ou seja, gastos muito mais previsíveis e controláveis. Além disso, pagar a hipoteca antecipadamente libera recursos que você pode redirecionar para sua aposentadoria, aumentando sua segurança e tranquilidade no futuro. 3. Ter 8 vezes seu salário anual investido para a aposentadoria. De acordo com a Fidelity, aos 60 anos você deve ter pelo menos 8 vezes sua renda anual acumulada em investimentos para a aposentadoria. Exemplo, se você ganha R$80.000 por ano, deve ter acumulado R$640.000. Esse é um marco importante porque serve como base para sustentar sua qualidade de vida na aposentadoria, mesmo com imprevistos. Uma vantagem de estar na casa dos 50 anos é que você pode contribuir com valores maiores nas contas de aposentadoria. Você ainda tem 10 a 15 anos pela frente antes de se aposentar, tempo suficiente para seu patrimônio crescer com consistência, mas é essencial agir agora e manter o foco total no seu plano. 60 anos. Tudo bem, chegamos à última década que vamos cobrir hoje, os 60 anos. Neste momento da vida, o foco principal deixa de ser acumular capital e passa a ser preservar e otimizar o que você já construiu. 1. Ajustar sua carteira de investimentos para menor risco e maior previsibilidade. Na aposentadoria, é natural que sua carteira migre de ativos de alto risco, como ações, para ativos mais conservadores, como títulos de renda fixa, fundos de dividendos, investimentos estáveis e com foco em preservação de capital. Como a renda se torna menos previsível após a aposentadoria, o ideal é buscar menos volatilidade e mais estabilidade. A maioria dos especialistas recomenda que a carteira de um aposentado tenha pelo menos 55% alocados em renda fixa. Ainda assim, parte pode continuar em ações ou investimentos alternativos, como imóveis, fundos imobiliários ou até pequenos negócios, desde que bem planejados e diversificados. A chave aqui é equilibrar segurança, liquidez e crescimento sustentável. 3. Redefinir seu propósito e planejar o estilo de vida na aposentadoria. Muitas pessoas, ao se aposentarem, enfrentam uma sensação de perda de propósito. O trabalho ocupava grande parte do tempo e da identidade, e de repente, esse espaço fica vago. Por isso, é fundamental pensar com carinho o que vai te motivar e preencher seus dias daqui para frente. Algumas ideias: trabalho de meio período, consultoria na sua área, voluntariado, projetos pessoais ou hobbies apaixonantes, viagens ou envolvimento com a comunidade local. A verdade é que nos sentimos mais felizes quando estamos mentalmente engajados e cercados de pessoas com quem temos laços afetivos. A aposentadoria não precisa significar o fim da produtividade, mas sim o início de uma nova fase, mais leve, com propósito, liberdade e conexão. Tudo bem, agora nos conta, o que você achou? Quero muito saber se você concorda ou discorda dos marcos que discutimos hoje. Deixe a sua opinião nos comentários. Nós sempre lemos e respondemos com atenção. Se quiser continuar aprendendo, pode se inscrever no canal. Todo dia tem um novo vídeo para ajudar você a tomar o controle do seu dinheiro e da sua vida financeira. Então, se ainda não deixou o like e se inscreveu, aproveite agora, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. E entre na nossa comunidade para aproveitar os insights valiosos que só quem estiver lá dentro terá. Vamos deixar um vídeo relacionado na tela que temos certeza que vai te ajudar mais ainda. Nos vemos no próximo vídeo.